Bem-vindos de volta ao nosso programa Vida e Saúde, hoje com o nosso tema Problemas Respiratórios. E a nossa convidada é nada mais, nada menos que a doutora Fátima Marciano. Ela é pediatra, especialista em pneumologia e também professora da PUC Campinas. Doutora, voltamos mais uma vez aqui para o seu consultório com os problemas respiratórios. E deixamos uma perguntinha no último bloco, a diferença entre asma e bronquite. Tantas vezes a gente se confunde com essas doenças respiratórias. Vamos dar uma diferenciada? Vou explicar. Olha, é o seguinte, bronquite, de fato, é uma doença inflamatória dos brônquios, mas ela se refere mais às doenças profissionais, por exemplo, a bronquite de quem trabalha numa mina de carvão, a bronquite de quem fuma. É bronquite, é uma doença inflamatória específica do brônquio, determinado por uma coisa específica. Mas o que a gente confunde muito é que todo mundo fala, meu filho tem bronquite, minhas crianças têm bronquite. A asma é o nome correto da bronquite que a gente chama popularmente de bronquite. Então ficou consagrado pelo uso, fala, meu filho tem bronquite. Na verdade, é asma, como o doutor Abel falou. O nome correto é asma. A asma, ela é uma doença inflamatória crônica de origem genética. Então, não tem quem quer, tem quem pode, porque tem um antecedente genético, né? E a asma, ela é sim uma doença inflamatória crônica e quem tem para sempre. Você não ficou livre da doença, mesmo que você trate a asma anos. Você pega uma criança, por exemplo, com 2 anos, 1 ano e meio e começa a cuidar. Ela vai estabilizar, ela não vai ter as crises de bronquite, que a mãe chama, que são as crises de asma, que fazem ela sufocar rápido e correr para o pronto-socorro. Ela vai estabilizar, mas ela não ficou livre da doença asma, porque é uma doença crônica de origem genética. Então, ela vai acompanhar a pessoa normalmente até a adolescência, e claro que você vai medicando para não ter as crises, aí é que entra o tratamento preventivo, não deixar ter as crises toda hora, né? O intervalo ideal é que uma criança passe no mínimo 4 meses sem crise, é o ideal, não ter crise todo mês, que isso é um problema, né? E às vezes na adolescência a crise acalma, são mudanças hormonais que fazem acalmar. Como o doutor Abel falou mesmo, em geral, na mulher ela volta na gestação ou na menopausa, que são momentos em que a mulher é mais inflamada, é uma doença inflamatória crônica. E no homem, na andropausa, então depois dos 60. Então, às vezes a gente ouve a pessoa falar, nossa, eu tive crises de asma até os 12, 13 anos e depois nunca mais. Aí na gravidez voltou, né? Às vezes até a mãe, ansiosa, angustiada, ela faz a simpatia. Se fizer a simpatia 12, 13 anos, some, porque é a época que some. Né? Então, ela realmente tempo, desaparece, né, ela tem um tempo e depois ela pode voltar. E alguns têm só lá na frente. Então, ela tem momentos de aparecimento e momentos de desaparecimento. Então, você não ficou curado, você Doutora, ficou estável. Normalmente, com que faixa etária se identifica uma pessoa com bronquite ou asma ou a mesma coisa, como você explicou? Asma propriamente dito, né? Olha, qualquer faixa etária você pode ter essa doença. Até uns anos atrás se falava, não, a asma só começa depois dos 2, 3 anos. Hoje a gente sabe que a asma pode começar na criança abaixo dos 2 anos. Mas para isso tem critérios teóricos e técnicos para você dizer, não, baseado nisto, eu acho que é asma, né? Então você pode dizer que uma criança tem asma com 1 ano, com menos de 1 ano, desde que você tenha critérios técnicos e teóricos, que é o que a gente faz no dia a dia, quando examina um paciente, conversa com a mãe, pegar esses critérios para dizer que é asma. Então, você pode dar o diagnóstico em qualquer momento. Não existe mais essa conotação de que a asma só começa na criança maior. Não, abaixo de 2 anos, às vezes, você pega um paciente já com crises de asma que tem os critérios teóricos. Doutora, e quais sintomas pode levar o pai, a mãe, a perceber no filho, não é, esses sintomas e procurar uma ajuda médica? Essa pergunta é bastante interessante, padre, porque é muito comum as pessoas acharem que a asma é aquela coisa de que a pessoa começar a ficar sufocada, aquela coisa de ter muita falta de ar, afunda aqui, corre para o pronto-socorro. Algumas crianças começam a mostrar a asma sem a falta de ar, mas com uma tosse persistente. Muda o tempo, a criança começa a tossir e tosse vários dias.
é exposta, por exemplo, a animais tipo gato, roedores dão muita crise. Então, às vezes, entrou em contato com o gato, tem a crise de tosse. Ela começa a manifestar as crises de tosse e depois ela começa a ter as crises de asma, propriamente dito, com a falta de ar. Então, não necessariamente você reconhece só na falta de ar. O manifestar tosse é comum. Tosse do exercício é asma. A criança está jogando bola, durante o futebol ele para tossindo, tossindo, tossindo e tem que descansar. Descansa, calma, volta a jogar bola. Tosse no exercício, tem que descansar. Isso é asma. Já é um alerta. É um alerta. A criança dá um sinal que tem asma com a tosse. Depois, algumas manifestam só com a falta de ar, que é o mais comum, é o clássico. Então, a gente não espera o clássico sempre. Porque se espera o clássico chegar, pode ser... Você já pode estar 2, 3, 4 anos tendo crises de asma com tosse. E a hora que você faz uma inalação com a medicação da asma, a tosse passa. Ué, essa tosse passa com esse remédio? Mas essa tosse é asma. Então, ela tem que ser reconhecida como asma. Doutora, nesse tempo, né, do outono, como a senhora introduziu no programa, é muito comum as doenças respiratórias acontecerem. Como identificar nos pacientes, não é, os graus dessas doenças, sobretudo nas crianças? Como identificar nelas sintomas advindas desse período de aglomerações, de exposição? A gente pensando assim, a criança começa a produzir anticorpos contra vírus, o start dela produzindo a partir do 4º mês de vida. E isso vai se completar primeiro, segundo, terceiro, 4º ano de vida. Depois de 4 anos até os 7 se completa e fica igual ao do adulto. Então, a nossa defesa imunológica, ela vai melhorando de qualidade. Quando a criança adoece, o que ela tem? Por exemplo, uma criança que espirra, coça, entope, escorre o nariz com frequência. Ela pode ter uma rinite alérgica. A mãe interpretar isso como sendo, ela está resfriada, porque toda hora ela espirra, coça, entope, escorre o nariz. Como que eu sei se ela está resfriada ou ela tem uma rinite alérgica? A rinite alérgica é a asma do nariz, é a mesma manifestação. A criança doente, ela tem febre. E se ela não tiver febre, ela tem queda do estado geral, para de comer, fica chatinha, fica caidinha. Então, uma criança que começa a perder o apetite, é o primeiro sintoma que vai adoecer. Isso é importante para as mães. A criança perde o apetite antes da febre. Ela perde o apetite um dia antes, no outro dia ela está doente. Aí vem uma febrinha, daí vem a tosse, ela espirra, coça, entope, escorre o nariz. Mas se ela não tiver febre, nem queda do estado geral, nem parar de comer, ela tem uma rinite, por exemplo, é o nariz do quadro alérgico. Agora, a doença vem com características de doença. Então, o que chama atenção, quanto menor a criança, mais grave é ela ficar doente com vírus. Doutora, a gente sabe que muitas pessoas tendem a cuidar, não é, dos sintomas em casa. Dá um medicamento, um chazinho, uma coisa. Isso é aconselhável ou, de fato, a partir da identificação dos sintomas, se deve procurar imediatamente um especialista? Olha, medicar em casa com água, com um chá, ou com uma higiene nasal com soro fisiológico, não faz mal, faz bem. Dá água, hidratar a criança. Agora, você deve medicar a febre se a febre vier. E não medicar a febre, talvez ela venha, eu já vou medicar. Porque o alerta para as mães correr para um médico é a febre. Então, não se usa remédio de febre, por exemplo, de 6 em 6 horas, de medo que a febre venha. Você não vê a febre, então isso não se deve fazer. E não tem remédio para vírus. É repouso, líquido e antitérmico se tiver febre. E lavar o nariz com soro. Aí eu faço o repouso, eu começo a melhorar. Se a febre não sumir em 2 a 3 dias, é importante procurar um médico. Porque pode ser um quadro infeccioso que está começando. E se a febre for de um dia ou de menos de um dia e a criança estiver muito largadinha, muito prostrada, é um alerta que precisa levar. Então, o que manda na criança não é só a febre, é a febre e o estado geral. Uma criança brincando, que ainda come quando está sem febre, que vê uma televisão, ela está disposta. Eu vejo que ela está bem. Quando ela está muito caidinha, independente da febre, eu devo levar. Então, os alertas são febre e estado geral. Sem inventar medicação outra, não existe.
espera um pouco para não mascarar. Então, e para vírus não tem remédio. Então não se usa antibiótico em vírus. Ah, mas ele está com quadro viral, não é melhor dar antibiótico? Antibiótico não se usa em vírus, se usa em bactéria. E vírus é o dia a dia, né? Então, porque muitas vezes pode se confundir um simples resfriado com essas doenças respiratórias e o caso pode agravar, como a senhora explica agora, né? Aplicando medicação que não é favorável àquele quadro. Você mascara o evoluir. Aí você começa a dar um remédio de febre, por exemplo, sem a febre vir, não é o alerta para a mãe a febre? Se eu não vejo a febre, eu não vou ao médico. Então, não medique enquanto não tem 38 de febre, por exemplo. Ah, mas e se vier a febre? Eu vou medicar? Não pode. Né? E o que nós temos que tomar muito cuidado agora, é que nós entramos agora no período da influenza, que é o H1N1, essa gripe suína. Isso, a gripe agora suína. Nós começamos, já tem casos notificados. Então, muita prostração, muito mal-estar, febre importante, já procura. Então, o estado geral manda muito. E é importantíssimo as pessoas vacinarem contra essa gripe. Doutora, quem já tem um problema respiratório identificado, se ele contrai H1N1, isso se intensifica, é perigoso, o risco aumenta, como que acontece? Por exemplo, num paciente asmático, a resposta imunológica do asmático contra vírus é menor do que no paciente não asmático. O senhor é asmático? Não. Não, eu também não. Então, a nossa resposta contra vírus é boa e é de um tipo. Se um paciente asmático pegar um vírus, a resposta no asmático é freada, ela é menor. Por isso que criança que tem asma, ou rinite, asma, quando vai para a escola fica doente toda hora, quando tem 1 ano, 2 anos. O asmático tem uma resposta mais lenta ao vírus. Se pegar um vírus agressivo, é pior. Então, tanto que o asmático está na recomendação do Ministério da Saúde para vacinar a gripe influenza. Até 5 anos, todo mundo vacina. Acima dos 60, todo mundo vacina. É isso que o governo determinou. Isso. Por quê? Porque até os 5 anos, a imunidade contra vírus é ruim. E acima dos 60, declinou. A nossa imunidade é boa na vida adulta. Depois dos 60, ela declina. Quando ela declina, eu preciso vacinar de novo. E o meio do caminho? O meio do caminho, quem que eles puseram? Puseram quem tem problemas outros graves de saúde. E a asma está no meio. Então, quem é asmático tem obrigatoriamente que vacinar, porque a resposta no asmático contra o vírus é lenta, ou, portanto, o vírus age mais rapidamente. Já vai começar agora, né? Dia 30 de abril começa a campanha de vacinação. A campanha é 30 de abril, então vai pegar até 5 acima de 60, que é imunidade baixa contra vírus e a imunidade baixa de novo contra vírus. E o meio do caminho? O ideal é que todo mundo vacine. Mas no Ministério da Saúde, eles colocaram um grupo de prioridades. Mas quem puder vacinar que não estiver no grupo é adequado. Doutora, a gente sabe que muitas vezes o nosso povo, por superstição ou por falta de informação, deixa de vacinar, não é? Se recusa a vacinar. O que a senhora diria para esse público que tem resistências à vacinação da H1N1? Eu diria o seguinte, a vacina H1N1, H2N3, H3N5, que são as variações da influenza, o influenza é um vírus agressivo. Ele é rápido. Tanto que você vê em 2009 os casos, que foi o surto, né, com casos de óbito em grande quantidade. A influenza é um vírus agressivo, só que a vacina, ela é feita com o vírus morto. Ninguém pega a gripe de vacinar a vacina da gripe, porque o vírus é morto. Então, o que a gente vê? A gente vê a pessoa, às vezes, ter um quadro importante de tosse, um quadro importante de catarro, até às vezes um quadro de febre, muitas vezes é reacional ao adjuvante da vacina, ao que compõe a vacina, que se funcionaria como um mecanismo alérgico, por exemplo. Eu fiz uma reação contra o adjuvante da vacina, mas eu não fiz a gripe quando eu tomei a vacina, porque a vacina é vírus morto. Como é que você vai pegar a gripe de uma vacina que é vírus morto? Você não vai pegar. Então, a gente não tem que ter medo de ficar doente com a gripe influenza. Muitas pessoas, ou algumas pessoas, têm a reação contra o colaborador da vacina, que é o adjuvante. Que é normal, fazer febre, febre alta, às vezes até produzir muco, fica encatarrado. Mas, eu peguei a gripe. Não pegou porque o vírus está morto. Você não vai pegar a gripe do vírus de um vírus morto. Então, não é para ter medo de pegar a doença de uma vacina que é um vírus morto. Mas você vai produzir anticorpos para se preparar caso você pegue uma influenza. Porque quando o vírus influenza entra,
Eu brinco com os alunos na escola assim, aluno de faculdade de medicina está dentro do hospital, eles têm que vacinar a influenza, não é? Porque está dentro do hospital. Aí eu falo para eles, aí você pega uma influenza e de repente você morre. Aí quando você chegar lá, Deus vai falar assim para você, por que você não vacinou? Você trabalha no hospital, não é? Tem que vacinar. Isso mesmo, doutora, tem que cobrar, né? Tem que cobrar, então alguém vai cobrar de você isso, né? Então eu estou cobrando já, você tem que vacinar. E assim, não tenham medo da vacina, a vacina é justamente o oposto. E ninguém fica com gripe da vacina, isso é certo. Doutora, quem já teve a influenza, quem já contraiu o vírus, o organismo ele fica mais suscetível, ele fica mais lento, ele fica mais frágil? Não, não fica para mais uma possível outra administração? Pelo contrário. A gente não fala na história da medicina que a gripe espanhola Isso. que dizimou não sei quantos milhões de pessoas, a gripe espanhola foi influenza, né? Depois veio a gripe de Hong Kong e essa gripe influenza, ela é sazonal a cada 30 ou 40 anos. A cada 30, 40 anos vem uma grande epidemia pelo influenza. Ele vai se modificando ano a ano, antes vai se modificando, até que venha um vírus aí bem modificado, que a gente não conhece, e ele dá uma grande... Por que se vacina todo ano? Eu vacino esse tipo, aí muda o tipo, né? Ele sofre mutação, eu vacino outro, aí no outro ano eu vacino outro. Eu estou preparando a população para as mutações futuras. A hora que vier a gente já tem uma resposta bastante boa das mutações anteriores. E quem viveu, por exemplo, a gripe de 2009 aqui, nós vivemos, né? Isso. Nós temos a memória imunológica daquela. Se vier uma outra daqui 30, quando vier a outra eu vou estar com uns 80, certo? Quando acontecer com 80, eu tenho memória imunológica das outras. Então, isso para mim é bom. O organismo já está preparado. Você tem uma resposta ano a ano disso, e a vacina vai te garantindo respostas pequenas. E quem viveu surtos tem resposta imunológica de ter vivido uma grande epidemia com vírus diferente. Então, nós temos uma certa vantagem sobre quem nasceu depois de 2009. Não é? Olha, porque nós temos memória imunológica. Né, doutora? Nem tudo tem um lado bom. Tudo nessa vida se compara, não é? Então, nós temos a vantagem de ter vivido o surto de 2009. Olha aí, então... Nós estamos aqui com a doutora Fátima Marciano, pediatra, especialista em pneumologia, para tratar sobre o assunto de hoje, que são as doenças e problemas respiratórios. Vamos para um breve intervalo, mas nós voltamos em instantes para você fazer a sua pergunta aqui conosco.